Olá, eu sou Fausto Santos de Moraes e esse é o Questão de Ordem. O assunto é polêmico, mas o debate é jurídico. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade jurídica de restrição de direitos fundamentais durante tempos de pandemia. Vivemos até então 4 meses de tentativa de combate a essa pandemia. Várias medidas foram tomadas pelo Estado, sejam elas para ajudar os cidadãos a enfrentarem a pandemia, sejam para restringir direitos. Conosco estão hoje para debater essa temática Alexandre Selayaran e Janaína Bride. Janaína Bride, pode o Estado fazer a restrição de direitos fundamentais em tempos tão difíceis como estes? Saúdo, Fausto, meu debatedor Alexandre e aqueles que estão nos assistindo. E sim, Fausto, é possível. Porque no momento de pandemia como atual, além da crise de saúde pública, temos também uma grave situação econômica, devendo então que o Estado haja de maneira rápida e adequada para garantir, além do direito à saúde, direitos como a moradia, o trabalho, a alimentação e a educação dos cidadãos. Alexandre, a mesma pergunta para você. Existem limites e o Estado pode fazer restrições a direitos fundamentais em tempos de pandemia como este? Olá, Fausto. Olá, Janaína. Cumprimento também aqueles que nos acompanham. Fausto, muito já se discutiu sobre as restrições aos direitos fundamentais e ainda se discute. Com a crise do coronavírus, existem medidas adotadas pelo Estado a fim de conter a rápida contaminação da população pelo vírus. O que se tem hoje é que, sim, é possível a restrição de direitos fundamentais. E, na pandemia do coronavírus, a restrição a liberdades de locomoção, a liberdades de cultos religiosos, etc. O que se pergunta, no entanto, é como e quando serão constitucionais as restrições aos direitos fundamentais. A título de exemplo, Fausto, em 2016, tivemos no Supremo Tribunal Federal a discussão da constitucionalidade da prática da vaquejada. Na oportunidade, o STF decidiu que era inconstitucional a prática da vaquejada, pois submetia os animais a uma crueldade. Na minha perspectiva, as restrições sempre serão possíveis, mas devemos sempre analisar se a medida restritiva é adequada, se a medida restritiva é necessária e também se ela não viola extremamente, não aniquila o direito fundamental. Muito se fala em restrições dos direitos fundamentais quando o Estado toma alguma medida e age. Entretanto, o Estado também pode se omitir. Quando o Estado se omite, isso também implica numa violação aos direitos fundamentais, Janaína? Sim, tanto que no momento a gente consegue observar uma série de ações positivas do Estado, visando não violar e sim garantir direitos individuais e sociais. A gente tem medidas, um dos mais famosos é o auxílio emergencial, que é um benefício financeiro para auxiliar a população nesse momento de crise econômica, então visado aos profissionais autônomos, aos microempreendedores, aos desempregados. A gente tem também medidas voltadas, 3 projetos de lei no Senado, visando o projeto Minha Casa Minha Vida, um projeto no qual a gente teria a suspensão do pagamento pelo prazo que durar a pandemia, um outro que propõe a suspensão por 180 dias, colocando as parcelas atuais para o fim do financiamento, e ainda um outro projeto em que o beneficiário poderia solicitar 50% de redução das suas parcelas de financiamento. Cabe destacar a importância de projetos como esses, visto que a própria lei que institui o projeto Minha Casa Minha Vida prevê a possibilidade de perda do imóvel por mais de 3 meses sem que haja pagamento. Então, essas medidas visam proteger o direito fundamental à moradia, além de possibilitar que o orçamento das famílias beneficiadas seja suficiente
para manutenção, né, de bens de insumos básicos, como alimentação, energia elétrica, água, enfim. Existem também medidas atuais do governo voltadas à educação. A medida provisória aprovada na última quinta-feira, né, que prevê a alteração, a flexibilização do ano letivo, visando o menor prejuízo dos estudantes. Então, a gente vai ter uma redução tanto de carga horária para a educação infantil e do número de dias letivos, e a diminuição também de dias letivos, mas com a manutenção do número de horas de aula. Isso é um objetivo do governo de que se tenha um menor prejuízo dos estudantes, né? Mas cabe a gente destacar que, para além da necessidade de que o ano letivo seja válido, o Estado deve também buscar medidas que assegurem o acesso a todos os estudantes, visto que a gente tem muitos alunos que não possuem uma infraestrutura mínima para acompanhar as aulas à distância. Eu destaco também ações do governo frente à questão do trabalho, o direito social do trabalho. Né? Foram editadas uma série de medidas provisórias que acabou criando o pacote de proteção ao salário e ao emprego, né? Acabando flexibilizando várias das regras previstas na consolidação do trabalho, na CLT. E então se coloca a possibilidade de férias coletivas, redução salarial, adiantamento de feriados, né, como uma forma de preservação do trabalho. Dentro ainda das medidas de trabalho e educação, também existe um projeto de lei de um auxílio emergencial aos estudantes, que garantiria uma bolsa para aqueles que estão com dificuldade de quitar as suas mensalidades e também proibindo a dispensa, né, a demissão dos profissionais da educação, de mais funcionários das instituições. Então, são medidas positivas para assegurar esses diversos direitos individuais e coletivos. Alexandre Celera, quando se analisa essa questão da atuação do Estado na imposição de medidas restritivas, por exemplo, à liberdade, do outro lado nós acabamos vendo reações dos cidadãos contra essas medidas. Pode o cidadão deixar de cumprir esse tipo de medida? Fausto, nós hoje estamos vivendo uma grave crise sanitária, a qual, como dito pela Janaína, repercute também na economia pública, economia privada. Embora a gravidade da situação que nós estamos passando, muitos alegam que não podem terem seus direitos restringidos. A título de exemplo, dizem que não podem ser restringidos quanto à sua liberdade de locomoção, não podem ser obrigados a utilizar máscaras, não podem ser proibidos de deixarem de realizar seus cultos religiosos ou suas liberdades de, digamos aqui, de aglomeração. Recentemente tivemos 2 episódios marcantes no Brasil. O primeiro é do pastor Silas Malafaia, o qual disse em suas redes sociais que não iria fechar suas igrejas por conta do coronavírus. O segundo caso é do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual não queria usar a máscara, dizendo que não era obrigatório o uso da máscara por se tratar de um decreto e não de uma lei. Na minha perspectiva, ambos estão errados. A grave crise provocada pelo coronavírus, a qual lota hospitais públicos, a qual o Brasil não possui recursos suficientes para enfrentamento dessa crise, faz necessário, então, restrição a direitos fundamentais, principalmente aqueles direitos de liberdade. Então, o Estado deve atuar, sim, para enfrentamento do coronavírus, restringindo liberdades, obrigando cidadãos a usar máscara, proibindo cultos religiosos, proibindo aglomerações. Porque se uma das únicas medidas
para enfrentamento do coronavírus são essas restrições às liberdades, então essas restrições são necessárias e são constitucionais. Quando o cidadão, não importando qual seja, não obedece, não acata a ordem estatal, o Estado tem a obrigação de atuar aqui no seu poder, o poder executivo, com o seu poder de polícia, sendo com a aplicação de multas, sendo com a persecução, inclusive criminal. Por fim, Fausto, o que é importante destacar é que as restrições aos direitos fundamentais, principalmente agora, durante a pandemia do coronavírus, devem sim serem feitas mediante lei. Com relação à argumentação do desembargador dizendo que não havia lei, somente um decreto, não me parece adequada a argumentação, me parece incorreta, pois nós temos hoje no Brasil a Lei 13.979 de 2020, que obriga o uso de máscaras, que proíbe aglomerações, devendo ser realizado isolamento social e até mesmo a quarentena, a fim de enfrentar a crise sanitária. O decreto, por sua vez, ele regulamenta a legislação federal. Então, havendo na Lei 13.979 a possibilidade das autoridades estaduais e municipais de atuarem, inclusive com outras medidas, pode sim o decreto implementar novas medidas para o enfrentamento por exemplo, no município ou no estado da pandemia do coronavírus. Vimos então que é possível ao Estado imprimir medidas restritivas, sejam elas que venham a implicar numa diminuição do exercício do direito de liberdade, e também o Estado, quando deixa de agir, ele pode violar direitos fundamentais. Numa palavra final, Janaína, qual seria um fechamento para essa ideia? A gente pode concluir que num momento de crise tão grave, uma crise mundial tão grave, todos os estados estão fazendo esforços na medida tanto de controlar a disseminação do vírus, evitando o colapso do sistema de saúde pública, como também de assegurar, de garantir, né, a vida, e a vida como um todo, né? Então, permitindo que os seus cidadãos tenham moradia, alimentação, trabalho, né? Realmente que os direitos fundamentais sirvam para manter a dignidade da pessoa humana. Alexandre Silera, o que nós poderíamos deixar aí de mensagem final sobre essas questões da restrição de direitos fundamentais em tempos de pandemia? Fausto, a restrição aos direitos fundamentais é possível, estejamos em crise sanitária ou não, desde que o Estado não aniquile, não viole por completamente o direito fundamental. Todavia, não pode, é proibido ao Estado, por motivos da crise sanitária, descumprir com a Constituição Federal, descumprir com regras constitucionais, como, por exemplo, foi no caso da possibilidade de redução salarial para amenizar os reflexos do coronavírus dos trabalhadores por mero acordo individual, já que a Constituição Federal não autorizava a redução salarial por meio de acordo individual. Por outro lado, Fausto, é possível, constitucionalmente possível, a proibição de aglomerações, a obrigatoriedade do uso de máscaras para o enfrentamento da crise do coronavírus. Essas medidas, embora restritivas de direitos fundamentais, são necessárias para a diminuição da contaminação do vírus pela população. E, sendo necessárias, são constitucionais a fim de proteger
o direito à saúde e o direito à vida de toda a população. Caso o Estado não estivesse promovendo essas restrições, aí poderíamos, inclusive, falar sobre uma inconstitucionalidade do Estado brasileiro por omissão no enfrentamento do coronavírus. Este foi o nosso questão de ordem relacionado à possibilidade de restrição de direitos fundamentais em tempos de pandemia. Se você gostou, nos siga nas redes sociais. E se você quiser mais conteúdo jurídico, siga o Legal News.